Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos na hora do culto, mas, infelizmente, não estamos em nossos cultos semanais ainda. Quero aproveitar que, domingo passado, a nossa querida SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, completou 58 anos de reorganização. Aproveitando também que domingo que vem, nós comemoraremos o Dia do Homem Presbiteriano e no próximo, o Dia da Mulher Presbiteriana. Então hoje, em nossa devocional, quero refletir com você sobre um tema importantíssimo para as servas do Senhor e para os servos também do Senhor. Importantíssimo para todos os ministérios existentes na igreja. Ministério feminino, ministério masculino, ministério com jovens, ministério com juniores, com crianças, ministério com casais e tantos outros ministérios que possam existir para a edificação da Igreja de Cristo Jesus. Convido você a refletir comigo sobre o tema Um Viver Consagrado. Primeiramente, vamos relembrar o que diz a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 12, verso 1 e o verso 2. A primeira parte do verso 2. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por toda a Bíblia, vemos o povo de Deus sendo chamado, sendo conclamado a uma vida de santidade, uma vida de consagração ao Senhor. O mundo precisa ver em nós, servos e servas de Deus, em nós cristãos, um viver bíblico e não um cristianismo apenas nominal. Precisamos não apenas então conhecer a Bíblia, mas fazer dela uma realidade no nosso viver diário. Alguém certa vez afirmou, eu não me lembro a pessoa, mas o que essa pessoa disse é verdade. Ela diz: a Bíblia precisa de menos defesa e mais prática. Como você bem sabe, relacionamento com Deus e com o próximo é o grande segredo da vida do cristão. Se nos relacionarmos corretamente com Deus através de uma vida mais íntima com a sua palavra, uma vida de oração, uma busca verdadeira da presença do Senhor em nós, também os nossos relacionamentos serão atingidos de uma maneira correta. As pessoas serão tocadas pelo nosso relacionamento correto com Deus. Ou seja, amaremos mais, perdoaremos mais, compreenderemos ao outro mais e melhor. E haverá, assim, mais paz, mais alegria no nosso viver cotidiano. A Bíblia diz em João capítulo 4, verso 20: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 de João, capítulo 4, verso 20. Esse relacionamento com Deus gera em nós cristãos uma vida de verdadeira consagração a Ele e que influencia o nosso relacionamento com o nosso próximo. Queridos, a consagração envolve, então, uma entrega total ao nosso Deus, uma entrega total do nosso ser a Ele. O nosso corpo não é apenas nossa pele e nossos ossos. O nosso corpo é a totalidade de quem somos, do que somos compostos. Uma alma pura e limpa não sobrevive num corpo pecaminoso, num corpo sujo pelo pecado. Quando lemos então Romanos capítulo 12, verso 1, vemos que precisamos apresentar o nosso corpo a Deus. Nisso estamos sendo exortados a uma entrega completa, total e definitiva ao Senhor, de uma vez por todas, como um casal
que se entrega um ao outro no casamento. E essa consagração é a atitude correta diante de tudo que Deus fez por nós para termos uma vida centralizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos deixou um exemplo dessa consagração dizendo: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. Essa consagração também envolve o nosso culto racional e adoração espiritual. À medida que vivemos em consagração com Deus como estilo de vida. Lembrando que a entrega do nosso corpo a Deus também envolve a entrega de nossa mente a Deus. Por isso que Romanos capítulo 12, verso 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não podemos permitir que o mundo controle a nossa mente e para isso devemos alimentá-la com a palavra de Deus. O problema do ser humano está arraigado no pecado. E a transformação que todos nós necessitamos começa numa mudança interior, uma mudança de coração, na renovação da nossa mente. Essa transformação é um processo diário, que vai acontecendo aos poucos, à medida que a palavra de Deus vai alcançando e enchendo nossa mente, nosso coração. Vai enchendo a mente e o coração do homem e da mulher que se entregam totalmente a Deus, corpo, mente e também os seus desejos. Muitas pessoas acham que podem controlar seus desejos com a força de vontade. Sabemos que a natureza pecaminosa que existe em nós, que reside em nós, é o pecado que herdamos desde o princípio. E esse pecado controla os nossos desejos. O apóstolo Paulo dizia que por si mesmo ele era incapaz de controlar os seus desejos. Assim ele afirmou: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Romanos capítulo 7, verso 18. É por meio de uma vida consagrada a Deus, que seremos capazes de submeter nossos desejos à vontade de Deus. E o desejo carnal pode ser muito forte, sim, na vida de um cristão que não se relaciona corretamente com Deus, que não se consagra dia a dia ao Senhor. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que seja um sacrifício vivo, consagrado e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem, por favor, a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo o que vocês fazem e pensam. E assim, vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Minha oração é que a sua consagração diária e na sua consagração diária o Senhor esteja à tua frente para indicar-te o caminho certo. O Senhor esteja ao teu lado para abrigar-te em seus braços poderosos e para proteger-te. O Senhor esteja abaixo de ti para acolher-te quando caíres e para livrar-te de toda armadilha. O Senhor esteja em ti para consolar-te quando estiveres tristes. O Senhor esteja ao teu redor, sim, ao teu redor para defender-te quando outros te atacarem. O Senhor esteja acima de ti para te abençoar.
Assim te abençoe o Deus misericordioso e bondoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E se consagre mais e mais ao Senhor.